Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos começar com o óbvio, né? Eu não gosto do estilo do Roberto Jefferson. Eu acho que ele é ousado demais para dizer o mínimo, ele ameaça, ele fala num tom muito acima de decibéis que eu considero adequados, só que nada disso importa, ou nada disso deveria importar. Né? Não está em jogo aqui o que a gente pensa da postura do Roberto Jefferson. Está em jogo aqui que, uma vez mais, o Alexandre de Moraes, que relata um inquérito ilegal, que a mídia chama de vício de origem, que a Polícia Federal não encontrou, ele tem lá o inquérito do fim do mundo, esse é outro, o antidemocrático, atos antidemocráticos, que a Polícia Federal não encontrou nada e pediu para arquivar. Ele arquivou e no mesmo dia ele criou um novo de ofício idêntico. Idêntico, né? Ele está literalmente ignorando as instituições do país. Aí ele vai lá e manda prender, contra a opinião da PGR, né, um presidente de um partido. Acho que nem no regime militar tivemos coisas parecidas. Então nós já temos um jornalista, um parlamentar com imunidade e um presidente de um partido presos no Brasil hoje, pelo crime de opinião com base num inquérito ilegal e sem nenhuma sustentação constitucional. Né? Então, está muito claro que eles estão querendo testar limites, que eles estão torcendo, talvez, para uma atitude até desesperada do próprio presidente, que sabe que é o próximo da lista. Né? Em algum momento vão chegar nele, com esse arbítrio, com esse abuso de poder. E eles estão testando os limites, eles estão querendo ver, provavelmente, já falei disso antes aqui, eles estão querendo ver partir do presidente a ruptura. Que a ruptura está dada, né? Não tem regra no país, não tem mais Constituição, não tem um império de lei. Tem um arbítrio de dois togados. E se partir do presidente alguma reação drástica, aí é aquela história da profecia autorrealizável. Ah, eu falei que ele era antidemocrático, né? Então estou provocando. O que eu quis dizer com esse tweet que você mencionou, né? Eu quis dizer que está evidente para qualquer pessoa atenta que isso não pode acabar bem. Não pode. É um cabo de guerra entre ministros do Supremo, com apoio da mídia em geral, de um Congresso subserviente, com medo, com foro privilegiado, rabo preso, e um presidente com a simpatia e proximidade de muitos militares e uma parcela significativa da população. Então, esse é o cenário que está dado. Isso não vai acabar bem enquanto um dos lados não ceder e, no caso, o lado supremo ceder significaria jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Né? Então, não tem como acabar bem. Qual é a única medida institucional que eu vejo para tentar colocar um freio nisso antes que acabe mal? E o que significa acabar mal? Significa ou o Brasil virar de vez uma ditadura venezuelana, em que esses ministros do Supremo praticam um ativismo absurdo que você pode ignorar a existência do legislativo e do próprio executivo, a menos que o executivo seja um comparsa, né, ou seja, o chefe. Né, se o chefe voltar ao poder do executivo, aí está tudo resolvido, virou Venezuela. Né, ou seja, os militares tomarem uma ação. Claro, ainda tem in between, no meio do caminho ainda tem alternativas. A gente pode imaginar uma convulsão social, uma guerra civil, coisas assim. Então, para impedir esses cenários que se avizinham e que são sombrios, né, qual é o mecanismo de peso e contrapeso institucional? É o Senado colocar um garrote no pescoço da tigrada. O que significa isso? O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, instaurar já, colocar para plenário já, pedidos que já existem de impeachment de pelo menos um desses ministros. O ideal seria o do próprio Alexandre de Moraes. Que aí é a forma de você institucionalmente responder a esses abusos todos. Né? Você conseguir criar ali um freio para lembrar a esses ministros que existe lei no país. Porque hoje existe sim um círculo vicioso que parece aquela história de ninguém solta a mão de ninguém, de um lado chantagem e do outro lado medo de retaliação. Com isso você tem mudança de voto em relação à questão do voto impresso, com isso você tem parlamentares endossando a prisão absurda e ilegal de um parlamentar, como o caso do Daniel Silveira. Né? Então, em algum momento, o Rodrigo Pacheco, por conta de pressão, e não acho que vai ser espírito público ou algo assim,
ele vai ter que deixar de lado os receios, o medo que ele, porventura, tenha, né, para poder pautar isso em prol do país. Se isso não acontecer, e aí a pergunta natural que seria qual é a chance que se atribui a isso concreta, né? É muito baixa. Então a minha conclusão não pode ser otimista. Esse troço não tem como acabar bem, porque não é que o Supremo está esticando a corda e cada dia mais. É porque o Supremo já arrebentou a corda e já ignora a existência de uma corda, né? Então, de novo, e a gente fica estupefato de ver a reação de muita gente na imprensa. Jornalistas saindo a público para acompanhar a comemoração do embaixador chinês no Brasil, que publicou Grande Dia, né? Isso para mim já era motivo de expulsá-lo do país, né? Então nós estamos vivendo uma situação inusitada. É escancarado demais, não dá mais para simular a normalidade. Eu até vi uma postagem nessa linha, porque cada um de nós tem seu limite. Então tem debate, até onde você vai, né? Você tem família, cada um tem emprego, né? A coragem é testada no momento que você tem que ir para algum tipo de sacrifício, né? E eu vi uma postagem nessa linha, porque obviamente que pessoas debatem isso com amigos ou com familiares, né? E ela dizia o seguinte: não queiram ser mártires. Lembrem-se que o Brasil já não é uma democracia, né? Porque muita gente age como se fosse. E aí é que mora o perigo muitas vezes. Você tem que se perguntar se você realmente está preparado para ir para um combate, para ir para um enfrentamento onde você pode ser o próximo a receber uma prisão arbitrária. E se o Bob Jeff está nessa, não vamos achar que o Bolsonaro ou os militares vão se mexer para proteger qualquer um que seja. Um jornalista, por exemplo, importante. Ah, mas ele é um jornalista de uma emissora grande. Meu chapa, vamos acordar para o que está acontecendo. Esse é o perigo do totalitarismo. Ele mira nos radicais para testar as reações. A sociedade está pasmada, mas inativa. Vamos ver como é que vai ser essa manifestação de 7 de setembro e tudo mais. Acho que o Alexandre de Moraes jogou lenha nessa fogueira. Os militares soltam notas, fazem alertas, o próprio vice Mourão, né, comentou hoje a prisão. Não, tem o devido processo para isso, não é assim, né? Mas e aí? Não é assim, né? Então como é que é? Né? A PGR soltou nota dizendo que não concordou e que está preocupada com a Constituição, mas e aí? Notinha qualquer um solta. Então começam alvejando os radicais, porque qualquer um pode olhar e falar, mas realmente, né, o Roberto Jefferson pegava pesado, o Daniel Silveira pegou pesado, né? Aquele jornalista mais apagado era esquisitão, né, o Eustáquio. Não vai prender, né, alguém de uma emissora grande, né? Também não é assim. Não é assim hoje, talvez, porque eu tenho minhas dúvidas que se fossem já para um all-in desses, né, eu tenho dúvida qual seria a reação. Talvez um espanto geral, aí talvez as notinhas dos jornalistas, muitos que eu estou vendo, não fossem aplaudir tanto assim a reação do embaixador chinês. Grande dia, democracia, está sendo salva dos milicianos, né? Talvez não fosse tão escancarado, mas eu tenho certeza que muitos iam no fundo se calar ou até aplaudir. Mas ele também era um jornalista militante, né? Era bolsonarista, teve o que mereceu, né? Então nós estamos vivendo aqui aquela velha máxima da Alemanha nazista, né? Vieram pegar comunistas, eu não era comunista, dane-se, vieram pegar ciganos, eu não sou cigano, até a hora que vierem me pegar. Então está muito claro hoje que defender Roberto Jefferson, na verdade não é defender Roberto Jefferson, condenar a prisão arbitrária de Roberto Jefferson não é defender Roberto Jefferson, não é atacar o Supremo, não é querer ruptura institucional, nada disso. É se preocupar com o arbítrio que, uma vez a porteira aberta, amanhã o alvo pode ser qualquer um. Então é nesse caminho que estamos rumando. Infelizmente, eu vejo poucas formas de mitigá-lo ou evitá-lo pelas razões que eu já elenquei. Muito cuidado na resposta, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, o espírito de corpo do Supremo está muito claro, né? O presidente Fux, naquela decisão ridícula que ele tomou, né, de cancelar a reunião com o presidente e não sei o que, aquilo já ficou claro, né? E até mesmo a chancela do inquérito de fim do mundo, que só teve um voto dissidente, o Marco Aurélio Mello, que chamou de inquérito de fim do mundo e que chamou o Alexandre de Moraes de xerife,
né? Então, quando teve um teste ali, a gente já viu que o espírito de corpo falou mais alto. E aí a gente tem que tentar entender a razão. Eu quero ser muito justo aqui de colocar como possibilidade, como uma tese, a ideia de que alguns ministros ali olham para a postura do governo Bolsonaro, do presidente, né, e essa questão dos militares, eles olham para isso tudo assustados de forma genuína. Então eu quero crer que existe isso. Que tem gente ali falando assim, não, me incomoda, os meios me incomodam, que esses colegas estão usando, mas alguém tem que colocar um freio no presidente. Ele é que seria golpista. Então, eu discordo totalmente da premissa, mas eu estou aventando a possibilidade de ministros sinceramente acreditarem nela, né? E aí é aquela história, nobre fim justifica quaisquer meios, e eles estão cedendo porque eles acham que é o mal menor, né? Se fosse isso, em algum momento teria sim a esperança deles falarem, não, aqui basta, daqui eu não vou junto, porque eles estão ultrapassando em nome desse combate qualquer limite que eu considero aceitável, né? Mas existe uma outra hipótese, que é menos alvissareira e não sei se mais realista. É de que esses ministros, mesmo os que são mais apagados ou menos ativos nesse ativismo absurdo, né, que de alguma forma eles sejam parte disso. Assim. 7 dos 11 foram indicados por uma quadrilha, sabatinados por um Senado corrupto, sob mensalão e petrolão. Muitos ali demonstravam já uma inclinação, uma visão de mundo totalmente à esquerda, e uma esquerda radical. Alguns faziam campanha para Dilma, outros eram simpáticos ao MST, e por aí vai. Eu não sei como é que funciona um processo de escolha desses, de ministro. A gente sabe que é muito politizado, mas isso é o que a vista alcança. Nos bastidores, eu não sei se eu estou fantasiando, se eu estou indo muito longe no esquete de um filme de 007, ou se alguém como o Daniel, que é o nome de guerra do Zé Dirceu em Cuba, se alguém como o Daniel, na hora de escolher um nome desse, não prepara um dossiê. Eu não sei até que ponto esses ministros são independentes nas suas decisões e gozam de total autonomia, ou se eles têm medo, receio de alguma coisa, seja nesse sentido que eu disse agora, ou seja até mesmo ameaça, ou seja alguma coisa mais quadrilheira. Então, assim, eu estou aqui jogando para o alto teses, né? Pensamentos, reflexões, porque, assim, o Brasil é o Brasil. Então, está muito claro que nós somos uma República das Bananas. Não é que nós temos o risco de virar. Eu, hoje mesmo, escrevendo para a Gazeta, eu ia começando assim, precisamos resgatar o Império das Leis. Esse ia ser o título que eu ia dar. Aí eu parei na mesma hora e falei, opa, peraí, resgatar o que se não temos? Né? Então, assim, vamos levar a sério que o Brasil é o Brasil. Então, por que eles não colocam limite nos próprios colegas? Eu não sei a resposta. Eu sei que eu consigo pensar em inúmeras alternativas e não são nenhuma delas muito republicanas.